E hoje nós vamos falar de um outro aspecto da nossa vida, que nós precisamos também de uma outra reforma que nós devemos fazer. Eu quero que você me acompanhe na leitura do livro de Salmos 121, versículo 1. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil, versículo 2, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Que palavra poderosa! Se não for o Senhor, o construtor da casa, é em vão trabalhar na construção, será inútil. E o tema da minha mensagem de hoje é: não abandone a sua casa. Fala pro irmão que está do seu lado aí: não abandone a sua casa. Para quem está atrás, não abandone a sua casa. Não abandone a sua casa. Eu pensei em vários títulos: não negligencie, sabe, vários outros, mas Deus falou muito forte sobre essa palavra abandonar. E eu quero que você entenda, antes de você talvez pensar: nossa, eu não sou casado, essa palavra não se aplica a mim. De maneira alguma. Essa palavra se aplica para todos nós, em todos os estágios da nossa vida, porque essa é a palavra de Deus. Então isso aqui vai falar muito com você nessa manhã. Eu podia ter colocado o lar, não abandone a sua família, não, mas é a casa. E você vai entender essa profundidade dessa revelação durante a nossa palavra aqui hoje, em nome de Jesus. Mas pastor, quem vai abandonar a própria casa? Quem teria coragem de abandonar? É um abandono físico, é um abandono moral. Entenda o que eu estou falando aqui. É um abandono espiritual. A reforma protestante, ela começou quando alguém percebeu que a igreja havia se afastado do propósito original de Deus. Eu não sei qual era o propósito original da sua casa, dos seus pais, mas talvez foi comprometido. E talvez você não tenha um exemplo que você admira, um exemplo saudável do que é uma casa, um casamento, do que é cuidar dos seus pertences, daquilo que é seu. E você então hoje, o teu entendimento de valor, ele está comprometido. E você está agora replicando, tentando de alguma forma modificar para melhor, mas acaba replicando uma história que você assistiu na tua casa, com os teus pais, ou com as pessoas que te criaram. Então a igreja, ela havia se afastado do propósito original de Deus, e muitas famílias, muitas casas não entenderam qual é o seu propósito original de Deus, o propósito original da sua casa. E por isso que nós temos que falar sobre isso aqui. E hoje Deus está chamando famílias para uma reforma dentro de casa. Não é uma reforma de paredes, não, mas é uma reforma no coração. É no coração daqueles que fazem parte da construção desse lar. Eu posso ouvir um amém em nome de Jesus? E a pergunta que eu faço para você hoje é: será que a sua família precisa de uma reforma? Será que a sua casa precisa? Você está satisfeito com a dinâmica espiritual, emocional dentro da tua casa? E o grande problema, ouça, é quando nós negamos a disfunção. Quando nós negamos, tapamos os olhos para o problema. Porém não há transformação sem exposição. E eu entendo, a exposição dói. Dói ou não dói, gente? Exposição dói. Nós reconhecermos que nós erramos, que nós fracassamos, que nós não conseguimos. Dói essa exposição, mas ela é necessária para que haja uma cura, para que haja uma restauração, para que a gente possa ver por detrás dessa parede que por fora parece estar bonita, por detrás há uma estrutura danificada, comprometida, corrompida. E se eu não consertar ela, se eu não expor, quem está comigo aqui está entendendo? Se eu não expor o que está por detrás dessa aparência, essa casa está em risco.
E quem trabalha com construção sabe o que eu estou falando. Existem códigos, é verdade, gente? Existem códigos em toda a construção. Você não pode simplesmente pegar algo e construir do seu jeito. Eu acho que eu vou fazer dessa forma, vou colocar dessa altura, eu vou fazer dessa distância. Não, existem códigos nessa transformação, nessa mudança, nessa reforma que precisa ser feita. E hoje eu quero trazer para você 3 códigos. Eu sempre falo lições, eu sempre falo ensinos, mas já que a gente está falando de código de construção, eu quero trazer 3 códigos na construção da tua casa. Amém? Você está comigo aqui? Vamos junto? Se eu tiver alguém dormindo, cutuca ele e fala: Deus quer falar com você. Primeiro código, na reforma da sua casa. Me entenda, estou falando com todos aqui, não somente com quem é casado. Você tem uma casa, você mora numa casa, por mais que você tenha roommates, colegas de quarto que dividem com você, você tem uma casa. Amém? Mas pega isso aqui. Casais são parceiros espirituais, não rivais emocionais. São parceiros espirituais. Eles não são rivais emocionais, reativos a uma emoção. O que o mundo ensina? Se não está feliz, vai embora. Se não te fez feliz, vai embora, abandone. Você merece, afinal de contas, você merece. You deserve to be happy. Você merece ser feliz, então abandona. Ou então, você precisa vencer o outro. Ele não pode vencer você nesse argumento. Maridos, falar só com você aqui. Quem tem uma esposa que é boa de argumento, levanta a mão aí, bem corajoso assim, que você está diante de Deus. Deus não vai deixar nada de mal acontecer com você. O irmão está bem assim, ó. Posso falar aqui, ó? Olha para mim aqui, maridos. Não tem problema se ela ganhar um argumento. Pastor, mas a sua esposa, ela não é boa de argumentar. Olha a risada do Silvão. É porque conhece. Pastor Juju é minha amiga. Às vezes tá bom, é isso aí mesmo. Não, brincando, aí estou negligenciando. Existe um momento da conversa. Mas voltando, não tem problema. E sei que isso fere nosso orgulho. Isso fere, dói. A gente se vê ali naquele lugar, naquela posição, a gente não quer, não gosta. Mas não tem problema. A Bíblia nos ensina, Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Tá aqui, ó, livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo. Calma. O casamento, ele é um espelho da relação entre Cristo e a sua igreja. Amém? Cristo nos ama e nós nos sujeitamos a Ele. Olha só, todos nós. O amor de Jesus pela sua igreja o levou a entregar sua própria vida. Ou seja, o amor do homem para a sua mulher é um amor de entrega, não amor de domínio, conquista, mas é um amor de entrega. Amém? Não amor que impõe obediência. Alguma vez eu preguei sobre Jesus estar impondo obediência sobre a sua igreja? Não, Ele espera obediência. Mas olha o nível de amor de Jesus por nós. Olha o nível de amor de Jesus por você. Homens e mulheres, quem está assistindo online, eu preparei algo para você aqui, porque isso é muito sério. Isso é muito sério e eu preciso falar sobre isso. Nós falamos sobre isso todo ano, mas nós precisamos falar sobre isso. Sobre abuso. Sobre abuso. Já chegaram casos do passado, de situações
E isso é muito sério. Isso dá cadeia. Dá cadeia. Então olha aqui esse QR Code que a gente preparou. Se você está sofrendo abuso ou conhece alguém que esteja, por favor, compartilhe. Não tenha vergonha de tirar uma foto disso aqui, porque talvez não sirva para você, mas vai servir para alguém que você conhece. Então pode pegar o teu telefone, todo mundo aqui, tira uma foto disso aqui. Aqui nesse QR Code, ele foi concedido pela embaixada, pelo consulado brasileiro. Está em parceria com o consulado brasileiro. E ele vai ter um questionário, e ali você vai responder esse questionário. E você vai entender através desse questionário se você está passando por um abuso ou não. Estão comigo? Amém? Isso é muito sério. Jesus nunca abusou da sua igreja. Jesus, ele se entregou pela sua igreja. Então nosso papel, homens, é de nos entregar pela nossa noiva. Pela nossa casa. Posso ouvir um amém aí dos homens? Não existe algo mais nobre para um homem do que se entregar pela sua própria família. Se sujeitar ao Senhor nos leva a honrá-lo e a servi-lo. E a mulher que tem um marido que se entrega por ela, que batalha por ela, que conquista ela todos os dias. A mulher que tem um marido que é um gentleman. A mulher que tem um marido que ele é carinhoso, ele sabe expressar amor no jeito que ela recebe, mesmo que te custe lavar a louça. Irmão, é assim que ela recebe. Massagem quando você já está cansado, já quer dormir, e pensando assim, mas eu tenho direito de dormir, eu trabalhei o dia todo. Deus te deu uma força que nem mesmo você conhece. Estou falando para mim também, irmão. Eu sei. I know the drill. Eu sei como funciona. Não estou imune a isso. Mas a mulher que tem esse nível de amor do seu marido, o seu marido pode esperar um nível de respeito, de honra, de sujeitação, de submissão incrível. Quando você reflete Jesus, não tem como não se apaixonar por você, meu irmão. Fala para a esposa assim, ó, eu vou fazer você se apaixonar por mim. Fala para ela aí, fala para tua esposa, eu vou fazer você se apaixonar por mim. Eita Deus, é hoje, a irmã já lançou ali. Foi ela que falou, é? Um casal saudável ora junto, planeja junto, decide junto. Quando surge um conflito, em vez de quem vai ganhar a discussão ou o conflito, pense como nós podemos vencer juntos. E muitas vezes o número 1 vilão são as finanças. O vilão número 1 são as finanças. Depois, as suas emoções não resolvidas. Mas aí vai abranger muito, aí eu tenho que voltar aqui para a palavra. Mas conheça as suas emoções. Tá bom, vou falar só isso aqui. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Você quer ter sucesso? Sucesso na sua vida, sucesso financeiro, sucesso no teu casamento. Isso é forte que eu estou falando aqui, tá gravado. Sucesso financeiro no casamento, sucesso ministerial. O primeiro passo, não vou dizer que é o único, porque também não tem como, mas o primeiro passo é esse aqui. Vocês estão prontos? Domine as suas, quem sabe? Domine as suas emoções. Conheça as suas emoções. Não somente do cônjuge, tá? As suas. Conheça, domine, entenda por que eu estou sentindo isso, por que eu estou com raiva agora, por que isso me incomoda tanto. Conheça e domine as suas emoções. Amém? Vamos voltar para a palavra então. Primeiro código que foi lançado aqui para você é: casais são parceiros espirituais e não rivais emocionais. O segundo, os pais são mais que provedores, são pastores do lar. Os pais são mais que provedores, são pastores do lar. O mundo ensina: dê tudo o que seu filho quiser para ser feliz. Dê tudo o que ele precisar para ser feliz. Deixe que a escola e a igreja ensinam valores. Isso é o que o mundo fala. O mundo empurra os pais para um comodismo emocional. Um comodismo emocional. Você não encara os problemas, você não pede perdão para o seu filho, você não ensina o seu filho a pedir perdão.
E há uma terceirização espiritual. Deixa que a igreja ensina, deixa que o Kids ensina, deixa que a escola, eu botei uma escola cristã para isso mesmo, para não ter que perder tempo com isso. Deixa que a escola ensina. Isso é uma mentira do inferno para que você acredite que ele vai acabar ensinando, mas não os valores que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua família. Amém? Que a Bíblia nos ensina, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui a Bíblia está falando sobre ensinar os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da palavra de Deus. Então você deve ensinar, e está falando sobre passar adiante. Você ensina. Ensine para o seu filho a respeito do que é ser uma pessoa moralmente correta. Ensine para o seu filho o que é ter fé nas coisas pequenas. Caiu, machucou, vamos orar para Jesus. Coisas simples, pequenas, mas ensine. Esse papel é seu. Você pastoreia a sua casa. Tem algum pai aqui? Tem pai? Pai, coloca a mão no peito e fala assim, ó: eu sou o pastor dos meus filhos. Fala de novo: eu sou o pastor dos meus filhos. Você pastoreia a tua casa. Você pastoreia, você não é apenas o provedor, mas você está pastoreando. O papel dos pais vai além de pagar as contas, é guiar espiritualmente os filhos. Provérbios 22, versículo 6, você talvez já ouviu esse versículo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo passados os anos não se desviará deles. Ensina, conduza, instrua. Nós conduzimos nossos filhos com amor, respeito, na direção emocional certa, profissional, espiritual que nós temos para ele. Entenda, olha só, direção emocional. Você está comigo ainda? Diga amém. Direção emocional. Quem não tem filho, fica ligado aqui, porque Deus está colocando filhos espirituais para você, pessoas que você vai influenciar na vida deles. Isso aqui é muito importante para você também. Direção emocional é ensinar sobre inteligência emocional. O que é? Inteligência emocional, primeira classe. Saiba identificar as suas emoções. O que você está sentindo? Sabe quando meus filhos brigam? O que a gente faz? E o que você está sentindo agora? O que ele fez você sentir? Tô triste, papai. Tá triste, filho? Por quê? Porque ele fez isso. Então vai lá falar com ele o que você está sentindo. Um dos maiores vilões de casais, de famílias hoje é porque maridos e esposas, filhos não aprenderam a expor suas emoções, a falar quando dói, a falar não aprenderam nem a identificar os sentimentos. Não sabe identificar que tipo de emoção, só está sentindo raiva, mas não sabe por quê. Na verdade é uma ferida de abandono. Segunda, direção profissional. Perceba as aptidões e as fortalezas das crianças, no que elas são boas. Pastor, mas eu não tenho filho. Mas tem alguém que você conhece que tem filho, e essa pessoa está perdida, e você está aqui nessa palavra hoje recebendo isso. É alimento para essa casa. Perceba as aptidões dos teus filhos. Um gosta mais de número, um outro mais, ele é mais de emoção, ele é mais humano, ele é mais, sensível para esse tipo de coisa, ele é mais colorido, lúdico. Identifique. Você pastoreia a tua casa. Identifique, não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil. Você tem uma vida ali que você está cuidando. É uma vida, a palavra de Deus fala que é herança do Senhor, é herança do Eterno. Ele te deu ali, então não é só fazer, é você trabalhar, é você entender como educá-los, como direcionar eles profissionalmente. E a direção espiritual, você é o crente mais próximo dos seus filhos. É você, e não considere que ele já é crente não, só porque ele está debaixo das suas asinhas ali, não. Vai chegar um dia que você vai ter que sentar na mesa com ele e falar: olha, agora nós somos irmãos, eu sou teu pai ainda, mas nós somos aqui, ó. E deixa eu te falar de um Jesus, eu preciso te falar dele. Você já tomou essa decisão? Você vai saber a hora. Às vezes ele vai chegar com você. Mas entende o que eu estou falando, gente? Está fazendo sentido isso para alguém aqui? Amém? Vamos continuar então. Ou seja, um dia a sua negligência vai voltar para cobrar a conta. Cuidado, porque essa conta pode ser alta. Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Forte, hein, igreja?
A vara da correção dá a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Pais, não permita que seu filho envergonhe a sua mãe, a sua esposa, a mãe dele. Ser pai e mãe é pastorear o coração dos filhos com amor, com presença, mas também com limites. Diga limites. Tem pai millennial aqui? Acredito que sim. Imponha limites nos seus filhos. Quem ama impõe limite. Quem ama impõe limites. Você é o adulto, não é ele. O limite que você põe hoje vai construir um futuro para o seu filho, um futuro de bênção. Amor não é fazer tudo o que o filho quer, mas também é impor limites. Uma criança sem limites é como um carro desgovernado ladeira abaixo. Conforme ele desce, ganha velocidade, sem direção, quebrando tudo o que estiver no caminho. Perceba que a vara da correção não é a vara da emoção. Você não vai espancar seu filho depois de um dia de trabalho. Você não vai fazer isso. Em nome de Jesus. Você vai entender. Peraí, eu tô estressado. Não é a hora de corrigir. Não posso corrigir agora. Com amor você vai corrigir seu filho. Com amor. E não com ferida. Tá forte essa palavra aqui, hein, Jesus? Por que o Senhor mandou falar isso aqui? Olha aí, agora ninguém fala amém, glória a Deus, prega pastor, que é pesado. Mas amém, eu não estou aqui por isso não. Nem posso. Amém? E pais, pai e mãe, vocês trabalham juntos na edificação do seu lar, dos seus filhos. Não é só um homem não, não é só a mulher não, são os dois. O pai é o que dá destino para os seus filhos. Direção. É o pai. E a gente já viu o estrago de uma geração órfã. E a gente precisa quebrar isso em nome de Jesus. Uma geração órfã, uma geração negligente. Uma geração que não corrige os filhos. Que não direciona os filhos. É uma geração ausente. E nós não podemos isso. Nós temos um pai nos céus. E se você pedir para o seu pai nos céus: Deus, eu não tive pai, mas coloca paz na minha vida, me ensina. Deixa eu falar para você, eu tento ser o melhor pai que eu posso. E eu não tive pai. Presente, eu tive um pai que cuidou de mim. Por 5 anos ele deu o melhor que ele podia na atenção dele. E por 10 ele foi ausente. Deus me ensinou a liberar perdão e perdoá-lo. Hoje ele está nos céus com o Senhor, mas foi liberado esse perdão para ele. E está tudo bem. A gente teve um tempo bom antes dele me falecer. Mas eu não tive pai. Mas isso não é uma desculpa. Para de dar desculpa. Para de inventar história. Ah, porque o seu pai não foi presente, porque o seu pai não fez isso. Eu não sei. Balela. Hoje, com a internet, com tantas ferramentas nós temos aqui, que a gente pode aprender a sermos bons pais. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje vai começar uma nova estação na sua paternidade. Deus vai te visitar no teu quarto, no secreto, no carro, e Deus vai corrigir aquilo que você não teve. Ele vai dar para você em abundância, porque Deus é um Deus abundante. Ele vai liberar sobre você graça, favor, perdão, cura, ao passo que você abre as tuas feridas para o Senhor. Ninguém precisa saber, somente o Senhor. Ao passo que você abre as feridas que você tem na tua alma para Ele, do abandono, da rejeição, da negligência, o Senhor vai te curar, e você vai se transformar no homem, no marido, no pai que Deus te fez para ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Última lição, último código na reforma do seu lar. Seu lar é um lugar de presença, não apenas de passagem. O mundo fala, casa é só um lugar para dormir. Não precisa orar em casa, isso é coisa que se faz na igreja. O mundo transforma o lar em ponto de passagem, não em altar da presença de Deus. Salmo 127, versículo 1, eu estou acabando. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O que o salmista está ensinando aqui? Que a casa
ela foi criada para ser habitada pela presença de Deus. A sua casa, ela existe para que seja um lugar de habitação de Deus. Amém? Ah, pastor, mas o meu cônjuge, ele não vem na igreja ainda, não é crente ainda. Não interessa, meu irmão. Você carrega a presença do Espírito Santo. Você chega em casa, o Espírito Santo está lá com você. Você coloca o louvor ali para tocar. A presença, você está ali, entretendo a presença do Espírito Santo. Deus está na casa. Deus está fazendo habitação, morada, presente naquele lugar. É um ambiente de paz, de harmonia e não de tensão. Quando o Senhor é o centro, até as tarefas simples como cozinhar, conversar, rir, se tornam atos de adoração ao Senhor. Amém? O que você tem permitido entrar na sua casa? Que tipo de conversa? Que tipo de música? Que tipo de jogo? O que você tem permitido entrar na sua casa? A tua casa é um lugar de habitação ou um lugar de passagem? Que lugar é esse? O que você tem feito com o seu lar? Com a sua casa? Será que não é tempo de fazer uma reforma na tua família, nos teus princípios, nos teus valores? Será que não é tempo de você parar e corrigir aquela rachadura que já está ali, anos e anos, e aquela água está começando a infiltrar, e você negligencia, você passa, você olha, depois eu resolvo, depois eu dou um jeito, depois eu falo com o pastor, depois eu peço ajuda, e tá lá, tá mofando, começa a vir para fora, você já não consegue mais esconder. As pessoas que convivem com você começam a ver aquilo, e aí aquilo começa a feder, aquilo começa, sabe, a incomodar as pessoas que caminham com você, e agora as pessoas já não querem mais caminhar com você, porque você não tem mais nada ali para dar, e assim você está ficando, e você negligencia. Será que não é tempo de você fazer uma reforma na tua casa? Uma reforma, você parar para analisar como tem sido o meu papel como pai, como marido, como esposa, como tem sido o meu papel como roommate, como tem sido o meu papel na minha casa. Eu moro sozinho, pastor, nada disso se aplica. Claro, se aplica. Como que você tem guardado as tuas roupas? Como que está o teu closet? Como que ficou a sua cama hoje? Como que está a mesa do jantar? Está com a roupa, está com a comida desde ontem? Como que está a tua casa? Como que está a tua garagem? Isso fala muito a teu respeito. Como está o teu carro? O teu carro fala muito ao teu respeito. Como que está a tua casa? Será que não é tempo de reforma no nosso lar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Bom que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.